Vamos lá, gente. A questão 5 da FUVEST 2012, ela retrata uma situação de um polígono de 6 lados e ele não desenha. Então eu vou colocar aqui mais ou menos um esquema onde define um hexágono, onde os ângulos eles estão numa PA, segundo ele. Então toda PA ela tem um termo que inicia, vou chamar aqui de A1. Aí você tem o A2, aqui o A3, A4, A5 e o A6. Eles crescem numa progressão aritmética. Depois ele menciona que existe uma relação, né, entre o primeiro termo e o último. Ele fala que a medida do ângulo maior, que é o A6 no meu desenho, é igual a 11 vezes a medida do menor. Então eu vou escrever isso aqui. A medida do ângulo maior é 11 vezes a medida do ângulo menor. Depois ele fala da soma, né? A soma das medidas dos 4 menores ângulos internos desse polígono, que seriam esses 4 ângulos aqui, ó. É essa a pergunta dele. Bom, deu para perceber que eu preciso saber alguma coisa sobre somar termos de uma progressão aritmética e também os termos ou a soma dos ângulos, né, de um polígono. A soma dos ângulos de um polígono qualquer, gente, é essa daqui, ó. A soma é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Esse n é o número de lados, 180 graus. E eu preciso também da definição da soma dos termos de uma progressão aritmética. A soma da PA, que é a soma igual a A1 mais o AN vezes N sobre 2, onde N é o número de termos da PA. Quantos termos? Eu tenho 6. E quantos lados? Nesse caso também tenho 6. Então eu vou colocar aqui, são 6 lados e 6 termos. 6 lados, nesse caso, e aqui eu tenho 6 termos. E essas duas coisas são iguais, porque a soma desses ângulos eu posso calcular aqui, e a soma desses termos eu posso calcular aqui. Vamos juntar as informações. Você tem n menos 2 vezes 180 vai dar a soma dos ângulos. Ora, mas isso aqui também vai dar a soma dos ângulos. A1 mais A6 vezes 6 sobre 2. Perceba que eu já troquei o n de 6 termos. E aqui também, né, já poderia trocar o n de 6 lados. Mas vou fazer uma substituição a mais agora. Olha só a informação que ele me deu. O A6 é 11 vezes o A1. Então eu vou continuar aqui. 6 lados vezes 180, né, 6 menos 2, é igual a A1 mais 11A1. E aqui eu vou simplificar, ó, colocando 3. Beleza? Então eu troquei o A6 por 11A1, ele deu no texto. 6 lados, os termos que eu simplifiquei. E aí vamos fazer umas simplificações. Ó. 3 divide 180, né? Dá 60. E aqui eu tenho 4. Então, 4, 6, 24 e um zerinho. 11 mais 1, 12. 12 A1. Ora, dá para isolar o A1. O A1 vai dar 2. Perdão, 2 não, 20, né? Isto. Esse é o ângulo 20 graus do primeiro termo, o primeiro ângulo. Com isso, a gente vai conseguir definir a razão, ou, em outras partes, né, os outros termos. Porque eu preciso fazer a soma do A1 com A2, com A3, com A4. Agora que eu tenho o primeiro termo, seria interessante descobrir a formação dessa PA, né, a sequência deles. Então eu vou colocar aqui o termo geral da PA, que é AN, A1 mais N menos 1 razões. E vou atrás dessa razão, para conseguir construir os outros termos. O AN eu conheço, vou colocar 6, A6, A1 mais 6 menos 1, 5 razões. O A6 vale 11 do A1, e se eu mandar esse A1 subtraindo aqui, vai ficar 10 A1
igual a 5Rs. Simplificando, você tem 2A1 é igual a razão. Portanto, esta razão é o dobro do A1, que é 20. Isso vai dar 40. Essa é a minha razão. Bom, feito isso, seria interessante eu calcular agora os 4 termos, né? Mas antes de você sair calculando todo mundo, vamos lembrar que a soma dos termos de uma PA tem uma fórmula simples, é o A1 mais o A4 vezes 4 sobre 2. Eu vou somar todos os 4 termos, mas aplicando essa fórmula, que é a soma dos termos de uma PA. Só preciso então descobrir o 4º termo. Então o A4 vai ser igual ao A1 mais 3 razões, certo? Se você olhar aqui em cima, ó, eu tenho o A4 é igual a 1 mais 3 razões. 4 menos 1. Bom, quem é o A4? 3 vezes 4, 12. 120. 120 mais 20, 140. Esse é o A4. Agora que eu achei o A4, eu vou conseguir achar a soma. A1 é 20. A4, 140. E aqui já simplifica, né? Coloca 2. Então a soma desses termos vai dar 160 vezes 2, 320 graus. Essa é a soma dos 4 primeiros termos.